Olá pessoal, boa tarde. Sou Luiz Barbosa da Webera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder computacional na cloud do Google, na GCP. Tá? Vamos falar de tecnologias como Kubernetes, Docker, Application Engine e outros exemplos que a gente vai trabalhar. Falar um pouco também da Webera, né? A gente é um parceiro não só Google, como a gente vai conversar bastante hoje, mas também da Amazon. Nossa conversa deve ser relativamente curta. A gente tem alguns exemplos práticos, né, para demonstrar também, mas vamos lá. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me chame aqui no chat, estou às ordens. Então, deixa eu dividir minha tela. Então, acho que vocês estão vendo minha tela. Então, como eu comentei, a gente vai falar um pouco sobre as opções e o poder computacional da GCP, entrando no mérito do Kubernetes, Docker, Application Engine e Computing Engine. Falando um pouco sobre mim, iniciei minha carreira aí no primeiro ciclo de internet, na primeira bolha de internet aí nos anos 90. Depois entrei mais para o mercado corporativo, especificamente no setor financeiro. Passei aí cerca de 5 anos. Depois trabalhei um bom tempo como arquiteto de sistemas no setor de telecom. Então, iniciei como arquiteto de telecom e aí evoluí para a área mais de arquitetura corporativa. Nos últimos 5 anos aproximadamente trabalhei mais na área de marketing digital. No período recente passei cerca de 1 ano no time do Google, na parte de Google Ads, e foi quando justamente apareceu a oportunidade para me juntar ao time da Webera e me aprofundar nesse mundo aí de cloud. Então, por mais que eu já tinha um background em tecnologia, formação e mestrado em ciência da computação, procurei me aprofundar justamente com as certificações aí do Google e da Amazon. Então, pensando na linha Google, que a gente vai começar hoje, estou certificado como Data Engineer e sou um Solution Architect da parte de AWS. Falando um pouco da Webera, a gente é uma empresa americana, com sede em Washington, como eu comentei, parceiro da Amazon e do Google. A gente tem também, obviamente, hoje uma operação no Brasil, isso facilita muito na integração dos clientes que têm operações no exterior ou na América Latina. Os dois grandes pilares nossos são a parte de proteção de receita, então toda a parte de serviços gerenciados, segurança da informação, hospedagem e manutenção dos seus serviços no ar. Isso é um trabalho que a gente faz bastante forte. E a outra linha é a parte de criação de receita. Então, manter esse parque evoluindo, né, e criando novas funcionalidades, novos serviços, é algo também dentro do nosso escopo, onde a gente oferece serviço de DevOps e desenvolvimento de sistemas. Tá? O Google, obviamente, todo mundo conhece, a gente conhece com essa carinha super simples, né? Só que por trás disso tem uma estrutura de tecnologia gigantesca. Né? Esse aqui é o exemplo de um dos data centers dele, que ele tem diversos espalhados no mundo inteiro, né? Então, ela já nasceu como empresa de processamento massivo de dados, né? A missão do próprio Google é a ideia de organizar todas as informações do mundo. Então, a tecnologia de processamento em larga escala é algo que ela desenvolveu com o passar dos anos. Essa parte de tecnologia em nuvem teve grandes avanços justamente com relação a esse tipo de pesquisa, e parte desses produtos ou dessa infra que a Google desenvolveu, ela lançou então como a segunda linha de negócio, como a segunda linha de produto dela, que é justamente o GCP, né? Então, estima-se que hoje cerca de 40% do tráfego da internet flui através do Google, né? O que faz sentido, né? Você imaginar que os dois maiores sites de navegação hoje são justamente propriedade do Google. Estou falando basicamente do sistema de busca, né? E o próprio YouTube. Em termos da construção da Google Cloud Platform, só nos últimos 3 anos o Google investiu quase de 30 bilhões de dólares, o que permite hoje que seus clientes, né, as empresas que trabalham com a nuvem do Google, sirva hoje mais de 1 bilhão de usuários por dia. Mas o que é efetivamente então essa computação na nuvem, né? Existem aí 5 características que definem
né, um provimento de serviço na nuvem. O primeiro deles é a ideia de on-demand, né, ou seja, você, o cliente, só paga por aquilo que usa, por aquilo que consome, de maneira até análoga à sua conta de energia elétrica, né? Então, análogo à sua eletricidade, você usa enquanto está com a luz ligada, quando está seu interruptor ligado. Você desliga, para de consumir energia, tá? Então, você aloca ou desaloca recursos de acordo com sua demanda, e o segundo princípio é justamente isso, né? Você é cobrado de acordo com o seu uso. Pensando na perspectiva financeira, né, o modelo tradicional de infraestrutura de TI é um modelo de investimento, é um modelo de CAPEX. Né? Então, você investe antecipadamente, adquire uma série de ativos e habilita aquilo para a tua empresa. Na hora que você passa para o modelo em nuvem, isso se torna um custo operacional, isso vira um OPEX, né? Você paga e utiliza sob demanda. Então, o segundo ponto é a capacidade de crescer rapidamente, de ser elástico de maneira muito rápida, que é outra vantagem com comparação ao modelo tradicional. O modelo tradicional, além de fazer um investimento antecipado, você tem um tempo para realizar a compra, receber os equipamentos, instalar, configurar, etc. Isso toma um tempo razoável. Né? Com a ideia de computação na nuvem, os recursos são habilitados e desabilitados em segundos, em minutos. Todos os recursos são acessados via internet, né, via algum mecanismo de rede, e aí um ponto central para toda a discussão de rede que a gente for fazer sempre vai entrar no ponto de segurança. Então, segurança é uma questão central para todos os provedores de nuvem, o Google não é diferente disso. E, por fim, esses recursos, de alguma maneira, são compartilhados entre diversos clientes, e aí é possível que os provedores todos apliquem a ideia de economia em escala. Né? Então, historicamente, os serviços de computação na nuvem, seu preço médio tem decaído. Né? Quantos mais clientes usam, mais pessoas usam, o provedor tem a habilidade de reduzir o preço médio, preço unitário médio. Né? Esse aqui é o desenho, o mapa da rede do Google, né? Então, ela tem o conceito de zona, né? A zona é a grosso modo, é um data center, não estritamente é um data center, pode ser mais de um prédio relativamente próximo, que compõe aí um conjunto de data centers, chamado zona, e zonas com uma certa distância de proteção, pelo menos 150 quilômetros de distância, formam uma região. Né? Então, aqui na América do Sul existe justamente a região de São Paulo com 3 zonas, o que significa que, vamos dizer que ela tem uma dessas zonas seja, né, na região mais a norte de São Paulo, outra mais a oeste, outra mais ao leste. Se uma dessas zonas em particular, um desses data centers em particular, tiver algum problema, queda de energia, acidente natural, qualquer que seja, né, as outras 2 zonas mantêm a região ainda de pé. Tá? Então, existe essa região aqui na América do Sul. Na América do Norte existe no Canadá, na costa leste, parte central dos Estados Unidos, na costa oeste também, diversas regiões aí na Europa, e aqui outras espalhadas pelo sul da Ásia e, por último, aqui na Austrália. E toda essa rede é interconectada por infraestrutura própria do Google, né? Esse tráfego de informação entre essas regiões não passa na internet pública, né? O que, além de ser mais seguro, ela tem uma velocidade muito maior, não tem chamado salto, né? O hop entre vários servidores para sair aqui de São Paulo e chegar, por exemplo, na costa leste dos Estados Unidos, não tem uma interconexão gigantesca, é uma conexão direta. Tá? Por fim, tem esses pontinhos pretos, é o que ele chama de pontos de borda, né, edge, que servem para entradas intermediárias. Então, por exemplo, se eu estou no norte aqui da América do Sul, ou estou, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e quero me conectar à rede do Google, a região mais próxima seria São Paulo. Então, para eu sair do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo, existe um ponto de conexão, esse ponto edge, que acelera a minha conexão, tá bom? Essa aqui é uma foto de um dos data centers, né? Existe uma preocupação muito grande com a questão ecológica, economia de energia, ser sustentável, né? Alguns trabalham com energia renovável, e aqui é uma brincadeira, é um exemplo de um ataque a um dos cabos daquela rede que a gente mostrou, né? Esse é um caso real, na verdade. Estou aqui com um pouco de brincadeira, mas é um caso real de ataque à rede do Google. Como eu falei, a questão de segurança é central, ela se aplica em todas as camadas, então desde o controlador de rede, o chip,
é desenvolvido com tecnologia própria do Google, então a rede toda é proprietária, né? Desde o hardware também, grandes partes eles são proprietários, com tecnologia desenvolvida pelo Google e pensado sempre em segurança, né? Aqui o chip é um chip chamado Titan, ele tem esse foco em segurança. Alguns processadores e máquinas são desenhados para ter performance melhor, por exemplo, em inteligência artificial e outros benefícios. Mas pensando em segurança, então a segurança começa desde o hardware, a infraestrutura física, o controle físico aos prédios, as pessoas, né, e as camadas de software, configuração, que aí é o momento onde entra uma divisão de responsabilidade entre o próprio provedor, entre o próprio Google e o cliente, né, e o usuário. Então, aqui é uma visão resumida dos principais serviços, né, os 4 blocos de serviços que é oferecido pelo Google é o de computação, o de armazenamento, o de Big Data, né, processamento em alto volume de dados, e de Machine Learning, inteligência artificial. Hoje a gente vai falar principalmente da parte de computação, né? Então a gente vai falar do Computing Engine, que é a máquina virtual tradicional, né? Você sobe um servidor virtual com o sistema operacional de sua preferência e trabalha da maneira que você quiser. Ou vamos falar um pouco da ideia de containers, né? Onde a gente encapsula aplicativo, suas dependências, o servidor de aplicação e coloca isso em cima de um sistema operacional qualquer. Ou ainda trabalhar de maneira mais transparente. O desenvolvedor simplesmente monta um pacote, um aplicativo empacotado e faz um deploy, faz uma implantação desse aplicativo num servidor de aplicativo, no caso aqui do App Engine. E por fim temos o Cloud Function, que é o único que a gente não vai entrar no mérito hoje, mas ele é a ideia de microserviços, né? Você criar uma aplicação quebrada em vários serviços menores que pode ser utilizado por outros aplicativos, tá? E você basicamente faz um deploy de um código que a rede, né, a nuvem cuida de fazer a distribuição de carga, dimensionamento, etc. Então, dos exemplos que eu falei, se você pensar na ideia do Computing Engine, ele está muito mais próximo do serviço de IaaS, né? Ou seja, a infraestrutura como um serviço. Então, o provedor da nuvem fornece a infraestrutura, né? O hardware virtualizado, o sistema operacional, e você administra tudo a partir dali, tendo total consciência de qual é a infraestrutura que você está utilizando ali por baixo, porque você dimensiona, você pede exatamente qual máquina, qual sistema operacional, qual o poder de processamento, qual o nível de memória que você deseja. O outro modelo é o Application Engine, onde o desenvolvedor monta um pacote e ele faz implantação no servidor de aplicação. Esse é o modelo de PaaS, né, de plataforma como serviço. Então, eu tenho um servidor de aplicação, que é uma plataforma, e minha aplicação simplesmente é implantada, feito um deployment dela lá. Existe o meio termo desse caminho, que é justamente a ideia de containers, né, que é o Kubernetes, o produto aí do Google para isso. Ele é considerado híbrido, né? Você tem um nível de abstração grande em termos de qual a infraestrutura que está por baixo daquilo ali, mas ao mesmo tempo você tem um nível de conhecimento do que se trata ela. Você tem um esforço menor de gerenciamento, mas até então você tem um conhecimento dela e centraliza seus esforços muito mais na construção de aplicação, parecido aqui com o cenário do PaaS, que você se abstrai completamente da infraestrutura, foca 100% na aplicação. Tá? E Cloud Function, como eu comentei, que a gente não vai conversar tanto hoje, é a ideia de serverless, né? É uma abstração totalmente completa, o desenvolvedor gera um código, coloca esse código no ar para microserviços, e ele não tem a mínima ideia quais são os servidores que estão ali por trás, quantos, quais. Isso é escalado dinamicamente de acordo com a demanda de consumo daquele serviço. Então, o que é o tal do Kubernetes, né? Eu gosto muito dessa imagem, ela serve para ilustrar. Ele é um gerenciador de containers, né? E container, a gente vai falar já já, é essa ideia de empacotar o aplicativo com suas dependências, servidor de aplicação, e ele ser implantado em qualquer sistema operacional que estiver disponível. Então, esse gerenciador de container, ele tem todo o processo de automação, né? Ele faz o gerenciamento de containers, a implantação desses caras. Ele é uma ferramenta open source, o Google construiu internamente, né? E abriu isso como uma tecnologia open source. Então, a tecnologia Kubernetes é uma tecnologia open source e a versão gerenciada disso existe disponível no GCP, que é o DKE, né? Que é o
Google Kubernetes Engine, ou seja, o próprio Kubernetes, mas totalmente automatizado para o seu uso. E aí você pode trabalhar com ele de maneira imperativa ou declarativa, né? Imperativa você fala, eu quero utilizar tal container, tal aplicativo instalado em tal canto com tal cluster, né? Ou você simplesmente fala, eu quero essa minha aplicação esteja no ar com no mínimo tantos servidores, no máximo tanto, e com o nível de memória de cada máquina em tanto, né? E aí o gerenciador cuida de tudo isso para você. O Docker é uma tecnologia que tem crescido bastante, né? Você pegar esse período aí de 2016, 2017, ele teve um crescimento aí de 40%. Tá? E fazendo a comparação com o modelo tradicional, né? Quando a gente trabalha na estrutura dedicada, você tem que gerenciar o hardware, o sistema operacional, as dependências, os servidores de aplicação, e aí em cima disso o teu aplicativo. Quando se passou a trabalhar com máquinas virtuais, então você tinha teu hardware junto com o hypervisor, né, que é a camada de software que gerencia teus múltiplos máquinas virtuais. De toda maneira, você tem que fazer a implantação do sistema operacional, as dependências, o servidor de aplicação e a aplicação. Se você tinha mais de uma aplicação e mais de uma dependência, normalmente você teria que criar 2 máquinas ou X máquinas virtuais em paralelo. E hoje a camada de abstração subiu um nível a mais, né? Então você tem teu hardware, tem teu sistema operacional, em cima do sistema operacional tem esse runtimer dos containers, né? Ou seja, é o gerenciador de containers. E aí, basicamente, o container que você gera é um empacotamento do teu código com suas dependências, né? E aí ele pode ser implantado em qualquer ambiente que tenha esse gerenciador de container. Ou seja, dali para baixo, para você é abstrato. Qual é o sistema operacional, qual é o hardware que tem ali, é totalmente abstrato. Então é útil até desde coisas simples. O desenvolvedor criou o aplicativo localmente, está tudo rodando na máquina dele. Implantou no servidor de teste, já daria problema, né? Então, não existe mais essa questão. É tudo empacotado num pacotinho único, é implantado em cima do gerenciador de container e a vida segue. Então, serve inclusive para você sair de um sistema operacional para outro hardware, tanto faz. Você desenvolve numa determinada tecnologia, executa hoje ele no determinado sistema operacional, num determinado hardware, mas para frente você quer migrar do sistema operacional, migrar do hardware, não tem problema. É só ter essa camada de runtime aí para gerenciar seus containers. Como é que funciona, então, o DKI, né? O DKI, que é o gerenciador de container Kubernetes do Google, né? Do GCP. Então, primeiro, você consegue criar um cluster de máquinas, você fala, quero criar um cluster com X máquinas. Depois, você implanta, faz deploy de imagens. Você pega essas imagens, via de regra, vão estar registradas no serviço de diretório, né? Você empacota essas imagens, guarda no serviço de diretório. Na hora que alguém quiser reusar, é só baixar dali e implantar no teu nó, né? No cluster de nós que você criar. Então a gente criou lá inicialmente 3 nós e aí pediu para buscar uma imagem que previamente a gente criou e implantou num determinado nó. Então, desse cluster, originalmente, a gente implantou num único nó. Daí, até então, esse aplicativo implantado, né, feito o deployment dele, ele não está visível ao mundo externo. A gente precisa habilitar uma camada de serviço, né? Essa camada de serviço vai estar relacionada a um balanceador de carga, um load balancer, e aí sim os usuários podem ter acesso a esse aplicativo via essa camada de serviço. A partir do momento que a demanda começar a aumentar, aí começa a beleza do Kubernetes, né? Você consegue pedir novas cópias desse teu aplicativo distribuído nos nós. Você pode, inclusive, ter 2, 3 cópias do mesmo aplicativo dentro do mesmo nó, óbvio, desde que aquele nó tenha essa capacidade e, principalmente, também ter outras cópias desse teu aplicativo nos outros nós do teu cluster e, obviamente, também crescer o teu cluster. Então, a demanda dos usuários vem pela essa camada de serviço, né, totalmente balanceada, e essa carga distribuída pelas N cópias dessa aplicação. Vamos lá ver isso na prática? Então, o primeiro exemplo é o exemplo do código desenvolvedor, né? O desenvolvedor rodando na máquina dele sempre funciona. Por quê? Porque ele já tem previamente todas as bibliotecas, todas as dependências, tudo instalado, que ele nem lembra como ele instalou. Tá? A gente vai usar como exemplo o tradicional Hello World. Tá? A gente vai fazer um Hello World em Python, né?
E aí, para o Python ser um aplicativo web, ele tem uma biblioteca chamada Flask, então a gente vai instalar essa biblioteca Flask, mas o Hello World em Python é simples, né? Então, aqui tem uma função hello, né, que ele basicamente devolve um string, né, um texto aí de hello world. Para ficar um pouquinho diferente do hello world, eu botei para devolver a hora, a data e hora corrente. Para essa função, para esse aplicativozinho Python funcionar como web, né, funcionar em Flask, a gente vai importar a biblioteca de Flask e aí ela trabalha com essas anotações aqui. Então, essa anotação está dizendo, ó, mapeie o caminho, né, que a pessoa for conectar na raiz dele para essa chamada dessa função. E aqui também ele fala em que servidor porta vai estar rodando. A gente vai estar rodando aí na máquina local, na porta 80. Né? Vamos lá fazer esse exemplo. Eu tenho esse código já baixado aqui. Então tá ele aqui. Então tá aqui, ó, hello.py. Tá lá exatamente esse código. Vou pegar aqui um terminal, né? Ele tá nesse diretório aqui. Pronto, tá ele aqui, ó. Abrir ele de novo aqui. Tá lá nosso código. Para rodar, simples, né? Python hello.py. Tá subindo. Pronto, já foi. Então ele está rodando na máquina local, na porta 80, né? Então vamos abrir aqui, ó, localhost, na porta 80 e o barra, né? Que é a raiz para ele cair naquela função principal. Então já rodou aqui, ó, tá hello world, a data e a hora atual. Então, perfeito. Então vamos agora pensar nesse exemplo já passando para a nuvem, né? Passando para a GCP. O segundo exemplo, a gente vai pensar no Compute Engine. Então, em vez de ser na máquina do desenvolvedor, vamos subir uma máquina nova lá na GCP e instalar essa aplicação lá. Então, lembra que essa aplicação tem que instalar as dependências dela. Né? Então, para instalar um pacote lá em Linux, uma das opções é esse apt-get, né? Então, a gente vai instalar o Python, né? E o Python pip. O pip é o gerenciador de biblioteca do Python. E aí, com o pip, a gente vai instalar a biblioteca Flask, que é a biblioteca web. E, por fim, a gente vai rodar o códigozinho nosso hello.py. Então, vamos lá. Vamos lá. Estou aqui no GCP. Vamos pegar aqui, então, Computing Engine. Vamos lá criar uma máquina qualquer. Deixar até esse nome padrão aqui. Tamanho de máquina padrão. A versão de Linux padrão aqui é a Debian. A única coisa que eu vou fazer é habilitar tráfego HTTP. Então vai lá, ele está criando. Criou aqui. Vamos conectar nela via SSH. Conectando.
Conectou. Vou aumentar aqui um pouco. Então vamos lá. Rodar os comandos como root, né? apt-get updates, checar se a biblioteca está atualizada. Está dando atualizada na biblioteca. Aí apt-get Python, essa versão leve aqui de desenvolvimento. E a Python pip. Então estamos instalando aqui essas duas bibliotecas. Faltou o comando, né? Install. Tá lá instalando essas duas bibliotecas. Foi. Instalou. Perfeito. Agora vamos instalar a biblioteca Flask, né? Usando a ferramenta pip. Pip install. Flask. Foi também. E por fim, vamos rodar. Falta subir a aplicação, né? Vamos fazer um upload dessa aplicação. Então, ela está aqui. Aqui está ela. Foi. Está aqui ela. Então, ela. Vamos lá rodar como root sudo python hello.py. Perfeito, supostamente está no ar. Então, a gente vai pegar o IP da máquina. Aqui, ó. Perfeito, ó. O IP da máquina, ela já executou, né? Então, o IP da máquina está lá no GCP, né? Já por default na porta 80, na raiz, e ele executar, tá respondendo aqui o log, né? Então, vamos até sair dessa máquina. Perfeito. Vamos lá para o próximo exemplo. Aqui até uma brincadeira, um meme que tem, né? Ou seja, instalação, viu como foi simples o processo de instalar pacotes no Linux, tudo organizado, essa biblioteca organizada, e você for instalar alguma coisa no Windows, né? Propaganda, você instalar aquelas barras lá de vários provedores aí. Mas vamos lá. Aí, falando de containers, então o que a gente vai fazer? Primeira coisa, criar uma imagem, né? Um pacote com o nosso aplicativo, fazer o build dele, aí tem o serviço de build no próprio GCP, ele vai compilar, empacotar essa aplicação e registrar no serviço de diretório das imagens, né? Tem essa imagem, esse pacote registrado nesse diretório. E aí depois vamos efetivamente implantar ela usando o DKI, né? Vamos criar o cluster, fazer o deploy desse pacote, né? O pacote, até um detalhe que eu esqueci de mencionar, é o que ele chama de pod, né? Você, na verdade, empacota mais de um container, um conjunto de containers chamado de pod, né? No caso, obviamente, nosso pod aqui só vai ter um único container. E, por fim, a gente vai crescer esse cluster. Para a gente empacotar esse container, né, a gente vai usar justamente a tecnologia de Dockers, né? E aí ele tem um padrão de arquivos de configuração, então a gente vai criar o Dockerfile com essa configuração aqui, ó. Então a gente vai dizer, a partir do sistema operacional Ubuntu, na sua versão última, copie a partir desse pacote para a raiz do sistema operacional o nosso aplicativo, nesse hello.py, rode o apt-get update, apt-get install python pip python dev, ou seja, foi exatamente o que a gente fez na máquina manualmente, né? Uma vez tira essa imagem Ubuntu, copie nosso aplicativo, depois instale nossas bibliotecas de Python, instale a biblioteca de Flask,
tenha como ponto de chamada o sistema Python, né, e execute o nosso programa hello.py, tá? Então, vamos lá. Vou aproveitar, vou roubar esse códigozinho que é o código de build. Então, voltando lá no GCP, vamos abrir um shell aqui. Conectando aqui no shell, dá uma aumentadinha, fica mais fácil. Criar um diretório aqui. Vamos apagar isso aqui, RM. Vai apagar tudo, quase tudo aqui. Ok. Vamos fazer o upload do nosso programa. Tá aqui ele. Vamos fazer upload do nosso Dockerfile. Tá aqui ele, né? Tá, os dois devem estar aqui, ó. Tá lá. Vamos até criar um diretório para dar uma organizada aqui. E do Dockerfile, né? Então, Dockerfile para o diretório hello. Então, nesse diretório que está lá os dois arquivos. Vamos rodar o comandinho de build, está lá. Então, gcloud build, submeter para o container registry, né? Esse nosso aplicativo chamado Hello World. Então, está lá, está compilando esse pacotinho e registrando nesse serviço de diretório. Então, está fazendo todo aquele empacotamento, né? Baixando aqui uma imagem de Ubuntu, aí vai baixar essas dependências do Python, do Flask, fazer todo um pacotinho disso e registrar lá no diretório. Enquanto ele roda aí, deixar aqui aberto o nosso arquivo Python. Vou aproveitar e abrir também aqui o Dockerfile para a gente lembrar dele, ó, tá? Ele tem essa sintaxe. Aí tem uma série de comandinhos de sintaxe que, óbvio, né, que você for aprofundando na tecnologia Docker você vai se aprofundando, mas a estrutura básica é essa, né? Você tem sempre uma imagem base, né, faz uma série de comandos e, por fim, tem o comando final de instalar, executar a tua aplicação. Bastante coisa aqui em termos de biblioteca, né? Tá rodando, empacotamento. Foi. Deixar ele aqui escondidinho. Então podemos usar o serviço do... até para... Ainda está terminando. De toda maneira, já vou antecipando. Então,
Aqui no serviço de build vai estar o registro da compilação desse código, né? Tá lá, então dá para ver aqui que ele está rodando, está fazendo essa compilação ainda. Daí a gente pode ir lá no serviço de registro, né, de diretório. Então tá lá, ele está justamente fazendo o registro desse nosso container. A gente criou um container chamado Hello World. Pronto, finalmente terminou. Perfeito. Então vamos lá no GKI, Kubernetes Engine, e vamos começar, vamos usar efetivamente esse pacotinho que a gente compilou e deixou registrado no diretório. Então, como a gente falou, passo zero é criar o cluster, né? Criar o conjunto de máquinas onde a gente vai fazer a implantação desse pacote. Então tá lá, deixar os nomes padrões aqui, cluster 1, é um cluster de uma única zona, uma zona nos Estados Unidos. Ele está no GKI padrão tal. Quantos nós eu quero? Então, eu quero 3 máquinas. Da máquina padrão 1 aqui. E ok. Vamos lá. Acho que ele demora um pouco criando efetivamente a máquina. Ou, no caso aqui, as máquinas, né? É um cluster com 3 nós. Enquanto ele roda aqui, de novo, deixar aqui a referência, né? Tanto do aplicativo, né? O aplicativo, né? Só lembrando de novo, ele é basicamente essa função hello aqui, que ela devolve um texto, né? Uma string, e para ficar um pouquinho diferente, na minha string aqui eu concatenei junto a data e hora corrente. Então, para usar a data e hora corrente, a gente importou essa biblioteca de datetime. E aí, para esse aplicativo Python ser executável via web, né, uma aplicação web, a gente usa essa biblioteca Flask, né, a gente importou ela aqui. Uma vez importada, ele tem esse mecanismo de anotação, né? Então, ele faz o mapeamento, o roteamento, né, no caso aqui da raiz do seu servidor web, né, quando alguém digitar nome, né, IP do servidor, nome do servidor 2.80, ou a porta que a gente configurar aqui nessa outra função, na raiz, no barra, ele vai chamar automaticamente essa função, que basicamente devolve essa string, esse texto, né? Rodando aqui ainda. O Dockerfile também, a gente já viu bastante, né? Então, a ideia a imagem base, uma vez tida a imagem base, quando esse container, né, quando esse pacote for implantado, for feito o deploy dele, na máquina que for sendo feita, ele vai criar uma imagem com esse sistema operacional, vai pegar o arquivo da aplicação, os arquivos da aplicação que está aqui, copiar para a raiz dessa nova máquina, depois rodar o comando, primeiramente aqui de atualização das bibliotecas, depois instalar a biblioteca Python e a biblioteca pip, né? Depois rodar o próprio pip para instalar a biblioteca Flask, né, que é uma biblioteca, de novo, para sistema web em Python, e ter como referência, né, o ponto de entrada, ou seja, o comando base é o próprio comando base, o próprio comando Python, para essa aplicação hello.py, né? Esse comandinho aqui. Então a ideia de novo é ter a imagem do sistema operacional como base, as instalações, implantação das dependências, né? E por fim, executar a própria aplicação. Está lá aqui, que ainda está rodando a criação das máquinas, os nossos clusters, dos 3 nós.
Enquanto ele cria, deixa eu voltar aqui só para a gente revisar os passos que a gente vai fazer. Então, teve um passo zero, que é empacotar, né, fazer o build e registrar esse pacote no serviço diretório, isso a gente já fez, e agora a gente está justamente nessa operação de DKI, né? Então a gente está criando, está exatamente nesse espaço, criar um cluster com 3 nós. Você poderia fazer isso por comando, né? Pela interface gráfica acaba sendo um pouco mais fácil. Criado esse nó, a gente vai implantar o pod, lembrando de novo, o pod é um conjunto de containers, né? No nosso caso, nosso pod só tem um único container, que é o container da nossa aplicação de Hello World. Quando a gente fizer esse deployment, essa implantação, a gente só vai ter uma única cópia do nosso aplicativo em um único nó, e até então esse aplicativo não está visível ao mundo externo, e daí a gente vai habilitar a camada de serviço, né, que dá a disponibilidade, dá visibilidade desse aplicativo para o mundo externo e ainda balanceada a sua carga através de um load balancer. E por fim, a gente vai aumentar a capacidade dos nossos nós, replicando nessa aplicação nos demais nós do cluster, e poderia de novo, inclusive, ter mais de uma cópia no mesmo nó, obviamente, dado que o nó suporte essa carga, né, ter 2, 3 cópias da mesma aplicação rodando. Ainda criando aqui os nós. Aproveitar também o comandinho de build, que acabou passando bastante rápido, né? Então a gente usa a linha de comando do Google Cloud, então o comando é gcloud build, submeter uma compilação do chamado Hello World aqui, no diretório do projeto, no container registry, né? De tudo, esse pontinho aqui está escondido, mas é super importante, do diretório corrente que você está, né? No nosso caso, a gente está aqui, ó, tá nesse diretório aqui, hello com W no final, que tem desses dois arquivos, o Dockerfile e o hello.py. Então ele pega esses dois arquivos e cria esse pacote. Pronto, finalmente. Criado o cluster, vamos lá fazer o deployment, fazer a implantação. O que é que você quer implantar? Poderia ter, inclusive, existem imagens, diversas imagens públicas de container, né? Uma muito usada é o do Nginx aqui, que é um servidor web balanceado. Poderia criar uma imagem nova a partir de uma base, ou vou pegar um cara existente, vou buscar aqui no meu container registry, né? No meu diretório de containers, está lá justamente nossa aplicação. Essa que a gente fez, né, o registro dela há cerca de 8 minutos. Selecionei ela. Perfeito, segui com padrão aqui. O nome vou chamar aqui de Hello W. No namespace padrão. De algumas chaves. Existe um arquivo interno de configuração do Kubernetes, esse YAML. No padrão ele está vindo aqui, ó, nessa descrição, eu tenho no mínimo de 1 a 5 cópias desse meu aplicativo, né? E, obviamente, no cluster que a gente acabou de criar. Vamos lá, implantar. Vamos ver se vai ser um pouco menos lento. Está terminando a implantação, terminou. E aí, lembrando que a gente tem um cluster com 3 nós, e um desses nós entrou uma cópia do nosso aplicativo, que até então não está visível aos usuários externos. A gente vai expor, justamente habilitando aquela camada de serviço. A camada de serviço vai aí na porta 80, né?
Ok, vai ter lá o balanceador de carga e o nome do serviço vai estar aqui, hello menu service. Tá lá, tá expondo essa camada de serviço junto com o balanceador de carga. Tá? Então, enquanto ele faz isso, vamos voltar de novo aqui nos slides, só para a gente lembrar em que passo a gente está. Então, primeiro passo, a gente criou um cluster com 3 nós, depois a gente implantou o nosso pacote, que de novo estava previamente compilado e registrado no serviço de diretório. E aí, quando a gente clicou agora em expor, a gente criou essa camada de serviço que vai estar vinculada a um balanceador de carga, né? Feito isso, nosso serviço vai estar disponível para acesso por usuários externos, que é obviamente o que a gente vai fazer, e aí vai faltar o passo final, que é aumentar a disponibilidade, escalar nosso serviço, né? Pronto, acho que foi. E o IP externo que ele forneceu é esse cara aqui. Então tá lá, nosso Hello World certinho rodando no nosso cluster, a priori com um único nó, né? Então, da configuração que a gente está com disponibilidade de 1 a 5 cópias desse aplicativo, né? Então, vamos aumentar a capacidade dela. Vamos voltar aqui em cargas de trabalho, né? E vamos... aqui no serviço, né? Na carga de trabalho, nesse nosso aplicativo Hello, perfeito. Então agora a gente vai escalar ele, né? Aumentar a escala dele. Então hoje a gente tem uma cópia instalada, a gente pode ter até 5, né? Então vamos pedir mais 4 réplicas. E se a gente tem 3 nós, tem 3 nós, e agora a gente vai ter 5 cópias da aplicação, significa que cada nó vai ter uma cópia, e 2 nós vão ter cada um 2 cópias desse nosso aplicativo. Tá? Agora ele subiu, está terminando de subir as cópias, está com 5 cópias agora. Vamos executar, para o usuário é transparente, né? Ele não sabe que nó ou que cópia do aplicativo atendeu. Mas foi lá, foi atendido essa requisição também. Vamos para o nosso último exemplo. O último exemplo agora é o Application Engine, né? É onde o desenvolvedor simplesmente monta o aplicativo dele e faz a implantação no servidor de aplicação, no caso no App Engine aqui. A diferença é que, como ele não segue o padrão do Docker, né, não existe o conceito Dockerfile, não se aplica. Ele usa um outro arquivo de configuração que é o app YAML, né? YAML quer dizer Yet Another Markup Language, ou seja, uma outra notação de marcação, que de alguma maneira é parecido com o Dockerfile. Então falou, meu ambiente de execução do meu aplicativo é Python versão tal. Ele é thread safe, né? Ou seja, ele controla o acesso concorrente de vários usuários. Eu declaro qual é o mapeamento do site para o aplicativo, ou seja, qualquer usuário digitar barra qualquer coisa no meu site, cai nesse aplicativo hello.app. E temos como dependência a biblioteca Flask na versão tal, e por fim, a gente, não, e para dispondo desse pacotinho, né, ou desses arquivos para gerar o pacotinho, comando esse gcloud app deploy. Então, vamos aqui voltar no shell. Então, a gente vai fazer algumas coisas. Então, a primeira coisa, a gente não precisa do Dockerfile mais. O nosso hello.py, nosso aplicativo, a gente tem que ajustar ele num detalhezinho, que é o seguinte, a gente não vai poder trabalhar na porta 80. Né? Vamos deixar ele gerar uma porta dinamicamente, que aí internamente o App Engine vai fazer o mapeamento da porta 80, que ele automaticamente vai disponibilizar, para a porta que internamente a aplicação estiver rodando. Então, eu vou salvar isso aqui, salvei. Então, estou com o meu arquivo ajustado.
Tá? Então não tem mais aquela configuração de porta. E vamos subir nosso arquivo de YAML. Tá lá, subiu. Ele está aqui na raiz, né? Então vamos fazer a cópia dele aqui para dentro. Então tá lá. Nosso configuração do aplicativo. Vamos lá, dar o comandinho de fazer o deploy. Então ele está confirmando qual é o projeto e tal, correto. Então ele pega todos os arquivos do diretório corrente, basicamente são dois aqui no meu caso, o aplicativo mais o arquivo de configuração. Então ele vai empacotar e implantar no Application Engine. Enquanto ele roda aqui, até voltar no Application Engine, ele está subindo, né, subindo esse serviço e implantando, né, fazendo a publicação desse aplicativo. Está concluindo aqui. Voltar aqui no Shell, acho que foi. Finalizado aqui, ele já fala aqui, ó, foi implantado nessa URL. Vamos abrir ela. Tá lá, perfeito. Nossa última versão do Hello World. Tá joia, pessoal? Acho que é isso. Deixo aqui meus contatos, né? Esteja à vontade, alguma dúvida, podem me chamar no chat. Precisando de algum outro suporte, é só acionar aí por e-mail. Mais uma vez, obrigado. Abraço.